Um crime regado de crueldade que chocou o país e o mundo. A repercussão foi tamanha que, graças a um movimento encabeçado pela mãe da vítima, o homicídio qualificado passou a integrar o rol de crimes hediondos. Hoje nós iremos falar sobre o assassinato de Daniela Pérez, que completará 30 anos no dia 28 de dezembro de 2022. Mas antes de irmos ao caso, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like agora no início do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, me sigam no Instagram, @CamilaGSantos, por lá eu converso bastante com vocês e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. Daniela Pérez teve sua vida interrompida de maneira brutal quando tinha apenas 22 anos. O assassinato foi cometido por seu colega de trabalho, Guilherme de Pádua. Os dois estavam contracenando juntos na novela De Corpo e Alma, da Rede Globo. A novela foi escrita por Glória Pérez, mãe de Daniela. Inclusive, na novela, os dois interpretavam um par romântico e Daniela era a protagonista. Mas o que ninguém sabia era que Guilherme de Pádua escondia um lado sombrio. Inclusive, alguns lugares o descrevem como psicopata. Porém, Guilherme não estava sozinho. Ele teve a ajuda de sua esposa, uma jovem chamada Paula Tomás. No trágico dia 28 de dezembro de 1992, era um dia normal para Daniela. Então, ela foi gravar para a novela, assim como Guilherme. As gravações terminaram por volta de 9 horas da noite. E ao terminar, os dois seguiram para o estacionamento, onde foram recepcionados por fãs da novela. Então Daniela conversou com os fãs, deu autógrafos, tirou fotos e depois seguiu para o seu carro, um Escort, e foi embora. Guilherme fez o mesmo. Depois entrou no seu carro, um Santana, e foi embora juntamente com sua esposa. Cada um seguiu para um caminho diferente. Guilherme parou o carro no acostamento e esperou Daniela se aproximar. E quando ele avistou que o carro dela estava se aproximando, ele deu uma fechada no carro dela. Daniela se assustou porque não sabia o que estava acontecendo, mas como ela percebeu que se tratava de seu colega, ela decidiu ir até ele para conversar e descobrir o que estava acontecendo. Guilherme se aproveitou desse momento e atingiu Daniela com um soco tão forte que ela chegou a desmaiar na mesma hora. Com ela desmaiada, Guilherme a colocou em seu porta-malas e sua esposa assumiu a direção do carro, enquanto ele entrou no carro dela e os dois seguiram rumo ao matagal que ficava na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca. Naquela época, o local era vazio e mal iluminado. Era tudo o que o casal de psicopatas precisava. Chegando lá, o casal tirou Daniela, que ainda estava desmaiada, do porta-malas e a arrastaram para dentro do matagal. Lá, o casal começou a desferir golpes com um punhal para perfurar o corpo da atriz. Foram cerca de 4 golpes no pescoço, 6 nos pulmões e 8 no peito. Além disso, eles perfuraram outros locais do corpo da jovem. Após esse crime bárbaro, o casal decidiu passar no posto de gasolina para lavar o veículo e tirar qualquer vestígio que pudesse incriminá-los. E depois disso, os dois foram para casa. Nessa época, Paula, esposa de Guilherme, estava grávida de 4 meses. Então, quando ela chegou em casa, ela decidiu descansar, porque estava cansada depois de ter feito o que fez. Guilherme, por sua vez, decidiu ir dar uma voltinha em Copacabana para espairecer e dar sumiço na arma do crime. Além de atriz, Daniela era uma excelente bailarina e era muito pontual com seus compromissos. Mas naquela noite, ela não havia aparecido para o ensaio, então o pessoal do estúdio de dança entrou em contato com os familiares para saber onde estava Daniela. O seu marido e também ator, Raul Gazola, percebeu que algo não estava certo, pois Daniela não havia ido para o estúdio de dança e também não havia chegado em casa. Então ele pegou sua moto e foi atrás de sua esposa, fazendo qualquer caminho que ela poderia ter feito, mas ele não avistou o carro dela. Então ele seguiu para a casa de sua sogra, que também passou a ficar preocupada, já que naquela época no Rio de Janeiro estavam acontecendo vários sequestros e eles começaram a pensar que ela havia sido sequestrada. Ainda naquela noite, Glória conseguiu o telefone de Guilherme de Pádua e resolveu ligar para ele, já que ele havia gravado com sua filha até de noite. Na rápida conversa que Glória teve com o ator, ele falou que não sabia onde Daniela estava e cogitou a possibilidade dela ter ido para a casa de uma amiga, mas também não disse qual amiga. No dia seguinte, o Brasil todo já estava sabendo da morte brutal de Daniela Pérez.
E por incrível que pareça, Guilherme de Pádua teve a frieza de comparecer ao funeral. Isso que ele fez não é raro, porque muitas vezes o criminoso comparece ao funeral de sua própria vítima, ou se junta às buscas para tentar ajudar a encontrar o corpo. Normalmente eles fazem isso para tentar afastar de si as suspeitas ou para tentar descobrir o que os investigadores já sabem. E lá no funeral, Guilherme ainda chegou a consolar a mãe e o marido da atriz. Eu tenho nojo desse cara, gente. Que cara escroto. Mas o que Guilherme de Pádua não esperava era que um homem avistou os 2 carros parados na noite do crime perto do matagal. Esse homem é o advogado Hugo da Silveira, e ele foi considerado uma testemunha-chave para que os assassinos de Daniela Pérez fossem encontrados. Hugo passou pelos carros estacionados porque era caminho de sua casa, e ele achou aquilo tão estranho que ele decidiu anotar as placas. Quando ele fez a volta para anotar as placas, ele percebeu que dentro do Santana haviam 2 pessoas, e pelas feições ele percebeu que era um homem e uma mulher. Ele chegou a cogitar que se tratava de um casal que havia se encontrado ali, cada um em seu carro, para namorar, e naquele momento estavam os 2 em um carro só. Então, ele seguiu o caminho para sua casa, mas ficou com aquilo na cabeça e decidiu voltar ao local. Quando retornou ao local, Hugo ficou surpreso porque viu um carro só largado no local sem movimentação e sem iluminação. E nesse momento, ele decidiu ligar para a polícia e relatar todo o ocorrido. Não demorou muito para a polícia chegar ao local, e quando chegou lá, o policial decidiu entrar na mata para não ficar muito exposto perto da viatura. Então, ele foi andando cuidadosamente até que esbarrou em um corpo. O corpo era de Daniela Pérez, e o policial conseguiu identificar o dono do carro, que era Raul Gazola. Então, o pessoal da delegacia entrou em contato com Raul e pediu para que ele fosse até lá. Lá, o policial informou que havia encontrado o carro. Então, Raul cogitou a possibilidade de Daniela realmente ter sido sequestrada. Então, ele ligou para sua sogra para informar o ocorrido. Glória ligou novamente para Guilherme de Pádua para avisar que o carro havia sido encontrado perto de um matagal. Mas ele não demonstrou surpresa, apenas enfatizou que ela havia saído do set de gravação sozinha. Ainda na delegacia, Raul descobriu que Daniela havia morrido, mas ele achava que havia sido em um acidente de carro, que o carro havia capotado ou coisa desse tipo. Mas quando o policial falou que o seu carro estava intacto, a ficha de Raul caiu. E naquele momento ele soube que alguém havia assassinado a sua esposa. Como eu disse anteriormente, Hugo da Silveira anotou as placas dos carros e passou tudo para a polícia. E no dia seguinte, os policiais foram até o set de gravação para ver se encontravam um Santana com a placa OM 1115, que era a placa que Hugo havia anotado. E claro que chegando lá, eles encontraram o Santana de Guilherme de Pádua, mas a placa era LM 1115. Obviamente que isso havia despertado a atenção dos policiais, que conseguiram comprovar durante as investigações que Guilherme de Pádua havia planejado tão cautelosamente esse crime que ele mudou até a placa do carro. Guilherme de Pádua e Paula Tomás até hoje não falaram qual foi a real motivação do crime, mas a teoria mais forte é de que Guilherme de Pádua não estava feliz com a diminuição do papel de seu personagem na trama e achou que Daniela tinha alguma coisa a ver com isso, por ela ser a protagonista e filha da escritora. Então, ele decidiu que isso era motivo suficiente para tirar a vida de alguém de maneira tão asquerosa e brutal. E, gente, uma coisa que eu encontrei durante a minha pesquisa é que Paula Tomás entrou com uma ação para tentar impedir que a associassem com um crime que ela mesma ajudou a cometer. Como teve o pedido negado, ela recorreu até o STJ e o ministro Ricardo Vilas Boas, relator do caso, entendeu que proibir publicações sobre a assassina seria o apagamento não só de trecho significativo da história de crimes famosos que compõe a memória coletiva, mas também de ocultação de fato marcante para a evolução legislativa, que nesse caso foi a entrada do homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. A mãe de Daniela Pérez pegou a dor da sua perda e transformou em força quando decidiu lutar por isso. Ela encabeçou um abaixo-assinado e conseguiu mais de 1,3 milhões de assinaturas. E no ano de 1994, cerca de 2 anos depois do homicídio de Daniela Pérez, o homicídio qualificado passou a integrar o rol de crimes hediondos.
Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e por terem usado recurso que dificultasse a defesa da vítima. E no dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão. Já o julgamento de Paula Tomás aconteceu no dia 16 de maio de 1997 e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão. E é importante salientar que antes de sair a sentença, os dois já estavam presos, então quando saiu a sentença foi abatido o tempo que eles ficaram presos esperando o julgamento. E em 1999, após 7 anos de cumprimento de pena, os dois deixaram a prisão. Porque é assim que funciona o nosso sistema, né? Hoje em dia é um pouco menos pior, mas também não mudou muito. Bom, gente, aqui eu encerro o vídeo de hoje. Quem quiser assistir o documentário Pacto Brutal na HBO, eu recomendo bastante. É um documentário muito pesado, mas necessário, para que crimes cruéis como esse não caiam no esquecimento. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!